Pode começar. Então, gente, eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui do GraphPad. No caso, esse aqui que eu tenho é a versão 6, mas eu sei que já tem uma versão mais atual. Eu até olhei esse gráfico, essa figura agora que vocês estavam falando, que é esse violin plot, eu acho que na versão 8 já tem. Esse aqui que eu tenho agora não tem esse plot, não. Mas, basicamente, então, quando você abre... Gente, eu vou falar bem mais básico, tá? Para quem, tipo, nunca mexeu. Então, a Tainá ficou de fazer uns comentários aí para complementar. O Bruno também, se tiver alguma... Acho que também conhece, né, Bruno? O GraphPad, fica à vontade também. Fiz umas visitas. Para falar. Então, eu quero, assim, que seja uma coisa bem interativa para vocês tirarem as dúvidas mesmo, de como que... vou mostrar um pouco como fazer os testes estatísticos. Acho que nessa parte, se vocês tiverem dúvidas mais específicas, talvez o Bruno possa me ajudar um pouco. Como montar esses gráficos e como formatar, porque às vezes as figuras, dependendo do tipo de programa que você usa, tem algumas pequenas diferenças para fazer a formatação. Então, começando aqui, o GraphPad, quando você abre, ele abre aqui com esse quadro. Então, aqui você pode escolher o tipo de gráfico, né? O tipo de figura que você vai montar, como que vai ser a sua tabela. Então, nós temos aqui dados que podem ser agrupados, dados de coluna, só XY, geralmente o que a gente usa muito em bioquímica, né? Para fazer os cálculos lá de atividade, você pode usar esse tipo de gráfico aqui. E o mais interessante aqui que eu acho no GraphPad é que ele tem muito recurso para você aprender a mexer no programa sozinho. Por exemplo, eu aprendi mexendo aqui. Por quê? Porque ele tem exemplos. Então, dependendo do que você quiser fazer, todos esses pontinhos aqui embaixo, ó, Use Sample Data, ele já tem exemplos de experimentos que foram feitos e que você pode simplesmente escolher um deles aqui e abrir, e aí ele vai até te indicar como que você vai fazer o teste estatístico ou como que você pode fazer o plot dos gráficos, das figuras. Ó, aqui é a mesma coisa. Por exemplo, até para fazer cálculo enzimático, para fazer plot de Michaelis, eles têm exemplo. Regressão linear. Então, isso tudo ele vai te indicando lá quando você abre. Tá? É porque se eu abrir um aqui... Mas eu vou mostrar um exemplo do que eu já tinha aqui para começar. Só um minutinho. Eu vou passar com o meu que está aberto. Não. O que vocês estão vendo? É um ícone grande. Exato. Ah, peraí, então, que deu ruim. Tá. Mudou? Peraí. Tinha mudado, estava bom. Não, eu vou fechar isso aqui para não dar pronto. Share screen, share, tá. Agora vocês estão vendo o GraphPad aberto? Sim. Tá. Então eu coloquei no mais comum, que é o que a gente que a gente provavelmente mais usa no laboratório, que são os dados de coluna. Por exemplo, para a gente que faz, principalmente para quem faz atividade enzimática, você tem um monte de resultados, ou contagem de parasito, né, tanto leishmania quanto tripanossoma, geralmente a gente usa esse formato aqui de coluna. Então, aqui, quando você abre, você tem esse layout aqui. Aqui, em Data Tables, é onde você vai ter os tipos os seus dados. E depois, a partir daqui, você vai gerar tanto as figuras como os dados estatísticos, como as análises estatísticas que você for fazer. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo
vamos supor que fosse medidas aleatórias, sei lá, de tamanho, macho e fêmea. Então, eu vou só... Desculpa aqui. Deixa eu só mostrar uma coisa. Então, basicamente, quando eu tenho os meus dados, a primeira coisa que eu faço até para montar a figura ou para fazer o dado estatístico, é saber se aquele dado que eu tenho, ele tem um comportamento normal ou se ele é não normal. Se tem uma distribuição gaussiana, por exemplo. Então, como que a gente faz isso dentro do GraphPad, tá? Aqui vocês entenderam que são, tipo, dados aleatórios, são medidas aleatórias, tá? Cada medida dessas é de um indivíduo? Cada uma medida dessas é um indivíduo. Vocês podem assumir que é a altura, que é, sei lá, a contagem de parasito, ou que é... Deixa eu dar uma... Sei lá, pode ser o peso de macho, peso de fêmea e peso de larva, vamos supor. São medidas individuais. São Tá? É dados, só um exemplo. São dados não emparelhados. Isso. O primeiro exemplo que eu vou dar, na verdade, assim, esses dados são não pareados. Eu vou mostrar aqui como que faz o não pareado, como que faz o pareado. No meu caso, é não pareado, né? Porque são coisas aleatórias. A única coisa que eu diferenciei, só para vocês verem, é que eu peguei diferentes dados que têm distribuição normal e outros que têm distribuição não normal, só para a gente comparar aqui e ver como que é isso, em termos de frequência, ou como que o GraphPad faz esse tipo de análise. Tá? Então, vamos supor que isso aqui sejam medidas individuais, aqui é macho, fêmea, larva, aqui também vai ser... Vou mudar aqui só para facilitar. Macho. Não sei o que está pulando aqui. Fêmea. E larva. Tá? Então, esses três primeiros aqui, eu já sei que tem distribuição normal. E esses três aqui, eu já sei que não tem distribuição normal. Tá? Mas supondo que a gente não soubesse isso e fosse um experimento aleatório. Então, como que a gente faz essa análise? Você tem que selecionar aqui onde estão os seus dados, tá? E qualquer análise que você queira fazer no GraphPad, você tem que vir aqui em Analyze. Analyze. Então, aqui dentro já tem todos os tipos de testes que o GraphPad fornece. Então, aqui, como você escolheu uma tabela na forma de coluna, ele já vai te indicar os testes que são feitos para dados que foram inseridos na forma de coluna. Se você tivesse escolhido agrupado, ele já te mostra outros tipos de testes, como, por exemplo, o Two-Way ANOVA. Então, aqui, a primeira análise que eu vou fazer é aqui em estatística da coluna. Então, eu vou deixar selecionado aqui todas as colunas, porque eu quero ver a estatística de todas essas colunas, e vou dar OK. Aí, aqui, você pode escolher qual tipo de dado você quer que ele te retorne. Por exemplo, o número mínimo e máximo, aqui tem a mediana e os percentis, 75% e 25%, média, desvio padrão, erro padrão, soma das colunas, intervalo de confiança. Mas o que a gente quer aqui é fazer um teste de normalidade. Então, geralmente, tá? Então, eu que não tenho um super conhecimento de estatística, eu uso o que eles recomendam, que é esse primeiro teste aqui, tá? Mas, eu vou só rodar isso aqui, e antes disso eu já vou... Então, tem outras coisas aqui que você já pode escolher. Você já pode escolher diretamente para fazer o teste T, mas no meu caso aqui, como eu escolhi várias colunas, ele não vai rodar o teste T, porque o teste T é só comparando duas amostras, né? Então, vou dar OK aqui. OK. Tá. Só antes de continuar, o que eu sempre faço também, como eu não sou uma expert em estatística, é que o GraphPad, ele oferece um recurso maravilhoso,
que é esse User Guide. Quando você acessa ele, ele te dá várias dicas deixa eu só fazer um new share aqui, que vai para a internet, sobre estatística. Ó, por exemplo, quando vocês estavam falando, vocês estão vendo a minha internet agora? Sim. Mudou a tela? Então, quando vocês estavam falando de violin plots, foi o que eu vim aqui procurar, ó. Aí eu percebi que no GraphPad Prism é o 9, ó. Eu falei o 8 é o 9. Ele já tem essa opção de fazer o violin plot. Então, assim, qualquer coisa que você queira fazer, se você não sabe, é só vir nesse User Guide que ele vai te dar todo o direcionamento. E o mais legal é esse aqui também, ó, esse guia de estatística. Aqui eu abri o do 6, que é o programa que eu tenho. Então, ele tem aqui, nossa, mas assim, é muita informação. Tem. Sobre todos os tipos de teste, quando você usa um teste, quando você usa outro, o tipo de resultado que ele te retorna, como você tem que analisar esses resultados para ver se o teste que você aplicou está correto. Então, assim, eu acho bem legal. Sempre que eu tenho um tipo de amostra que eu não sei direito qual teste que eu vou aplicar ou como que eu devo fazer, eu corro aqui para dar uma olhadinha. Então, eu sugiro que vocês também façam essa leitura aqui, porque eu acho muito prático, sabe? Muito legal. Gente, se vocês estiverem mandando coisa no chat, eu não vou conseguir ler. Ah, tá. Só se está gravando, tá? Então, eu vou voltar aqui agora para o GraphPad. Eu só queria mostrar a vocês isso aqui. Ó, voltou. Pronto. Então, esse aqui foi o dado que retornou sobre Ainda não voltou. Ah, não voltou? Ainda não. Tá o ícone, é o zoom. Tá. Vou fazer um stop share, que sempre funciona melhor. Oi? Sim, beleza. Ótimo. Então aqui é o que ele te retornou como as estatísticas aqui da coluna. Provavelmente a gente não vai conseguir nem falar metade do que eu queria falar, porque tem muita coisa. Mas aí eu posso ir entrando nos dias que não tiver seminário técnico, para poder a gente ir conversando sobre o GraphPad, né? Quem tiver mais interesse aí. Então, aqui, como eu disse, então eu já sabia que os 3 primeiros dados tinham uma distribuição normal e os outros 3 não. Então, aqui embaixo, ele te mostra o resultado a partir do teste que você aplicou, que é o teste de normalidade. Alguns com menor ou com maior, né, significância. E aqui, os outros resultados que eu tinha selecionado também, como desvio padrão, média de cada um dos dados, né, que estavam naquela coluna. Tá? Desculpa então, a pergunta meio boba, mas o que é a normalidade? na verdade, a distribuição normal. Eu vou mostrar para você agora a diferença, quando que ele é considerado normal e o outro não normal. É a distribuição gaussiana, que é aquela bell shape, que é esse aí que o Bruno está fazendo, que forma nos dados quando você, por exemplo, faz uma frequência. Eu vou mostrar agora, eu vou fazer um gráfico aqui de frequência, que vai ajudar vocês a visualizar isso. Por que eu estou falando isso? Porque, apesar desse teste ser útil, eles sempre falam que você precisa avaliar outras questões, porque não é só isso aqui, fiz esse teste e agora eu vou decidir se eu aplico um teste paramétrico ou não paramétrico, sabe? Você sempre tem que olhar para os seus dados, não existe porque todo mundo quer isso, né? Eu falo assim, eu queria um passo a passo, que é só assim, você faz isso, faz aquilo, pronto, e aí você consegue decidir, sabe? Mas eu já li vários livros assim de estatística e às vezes muitas questões não têm consenso. Então, assim, você precisa, na real, avaliar seus dados mesmo para decidir qual tipo de teste, né, que você vai aplicar. Mas isso aqui já te dá alguma noção, tá? Então, esse aqui foi o primeiro que eu mostrei para vocês, que é o de normalidade, tá? Dentro desse daqui, não só da normalidade, você pode vir aqui, porque a coluna, para as colunas aqui, para os experimentos que foram normais,
Existe também um teste de outlier que você pode aplicar para poder identificar se tem algum outlier dentro daquela sua amostra. Então, é aqui no mesmo, aqui nesse mesmo tópico aqui, ó, análise de coluna. Aí tem aqui embaixo, ó, identificar outliers. Você pode também fazer esse teste, tá? Deixa eu rodar aqui. Aí a mesma coisa, eu uso tudo que tá aqui padrão, bonitinho. Aí aqui em Results, ele vai te dar aqui o resultado dos outliers. E o que ele encontrou? Ele não encontrou nenhum outlier na minha amostra. Então, ele te mostra aqui embaixo, ó. 0 outliers removidos. O que é outlier? É tipo dado fora da curva, é isso? Como se fosse um dado que está fora do... Tipo assim, é como se você tivesse as suas amostras, elas seguem Ponto um fora da padrão. curva. É isso. É um É uma ponto parada fora. bem anormal nas suas amostras. Tipo, você tem leituras 3, 2, 2, 3, 5, 2, 3 e vem um 20. Não, é que eu sei 20 que é um ponto fora da outlier. curva, eu não sabia que era chamado de outlier. Ah, tá. Então, aqui, ó, ele já te daria que, se tivesse algum outlier, os dados limpos, tá? Nesse caso aqui, não teve outlier, mas se tivesse, ele já te mostraria aqui, ó, em Cleaned Data, já sem os outliers, tá? E aqui, ele te daria quem são os seus outliers, tá? Qual é o teste mesmo para identificar isso? É coluna e clica lá em Outliers. Identify Outliers. Ah, aham. Agora, Agora eu vou tirar assim. a questão, então, mas aí, tirar ou não o ponto é aquilo que eu te falei, não é só chegar aqui e rodar um teste e falar, eu vou tirar esse ponto aqui. Você tem que observar os seus dados. Eu vou mostrar aqui agora a frequência, que é essa questão da distribuição. Então, assim, eu particularmente, eu faço todos esses testes antes de eu partir para montar uma figura ou partir para fazer um teste estatístico. Aí você pode ver aqui a frequência. Nesse caso aqui da frequência, é o que vai te dar a forma da distribuição dos seus dados, que foi onde você classificou que era normal ou não, ou que não tinha uma distribuição gaussiana. Isso aqui vai te dar uma ideia de por que seus dados foram classificados dessa maneira. Por que eu acho bom fazer isso? Porque no caso dos dados não paramétricos, se você decidir aplicar um teste não paramétrico, como, por exemplo, acho que é esse eu não sei falar o nome, Whitney, sei lá. Man-Whitney. Man-Whitney, né? Que é o do teste. Seria, tipo, o não paramétrico do teste T. Por exemplo, se a distribuição, das duas amostras que você está comparando, elas forem parecidas, se for o mesmo tipo de distribuição, mesmo não sendo gaussiana, então ele te fornece uma comparação entre medianas. Mas se as distribuições são diferentes, você não pode dizer que esse teste está comparando mediana, entendeu? Então, assim, é sempre bom você avaliar aqui, fazer esse gráfico aqui de frequência, tá? Então, aqui eu quero a frequência. Aqui você pode como que você vai tabular os seus resultados. Então, aqui vocês podem escolhem aqui, né, diferentes tópicos aqui para poder ver como vai gerar o gráfico, né? Isso aqui é só o eixo, depois. Eu acho que isso aqui vale a pena vocês brincarem aqui, né? Ficar mexendo, ver como vai formar os diferentes tipos de gráfico. Eu vou deixar aqui no padrão também. Vou dar OK. Ó. Então, aqui, quando eu fiz a frequência, o que aconteceu? Ele montou um histograma. Ih, que delícia, montou tudo junto. Foi mal. Vamos fazer de novo, então, rapidinho aqui. Porque o que acontece? Ele montou tudo junto e aí fica difícil de ver. Ó, é isso aqui, tá? Então, isso aqui é um histograma, aí, que é a questão da frequência. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu não montei errado. Não, tá certo.
Tá certo. O que Então, é essa esse aqui, porcentagem? então, isso aqui é a forma que você vai escolher por exemplo, aqui em número de valores, é como se ele agrupasse os seus dados assim, por exemplo, quantos dados que você tem que está entre 2 e 4. Não sei se eu vou ser claro ou se eu vou explicar direito. O Fernando e o Bruno que pode me ajudar nisso. Aqui é quantos dados você tinha naquela sua amostra que está entre 4 e 6. Aqui entre 6 e 8. Entendeu? 6.1 e 7.99. Então, por isso que está number of values. Ou Não, mais ou menos. A do 2 é entre 0 e 2. A de 4 é entre 2 e 4. Não? Aqui é entre 0 e 2. Eu achei que aqui seria 0 e 1,99. Aqui 2 e 3,99, não? Tudo que tiver entre 2. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que é ver para trás. Se parar Mas o isso é mouse, eu acho que ele fácil. fala, ó. Mas isso é fácil. Tu tens algum valor 1.5 na tua amostragem aqui? Tens 1.77, então é para trás. É para trás, é o que você falou, então, né? Então, é o que o Bruno falou. É para trás. Então, aqui é até 2, né? Isso, Bruno. E aqui é até 4. Aqui tudo que está até 6, entre 4 e 6. Sim, em princípio, Isso. sim. E aí ele vai agrupando aqui e vai te dar esse perfil aqui. Isso que é o gráfico. Ô, Fernando, para de dormir. Tô brincando. Então, aqui, basicamente, é o gráfico de frequência. Aí, o que é engraçado aqui é que esse aqui eu vou deletar, porque, enfim. Gente, eu vou tomar bronca no YouTube, é isso? Vai. Por quê? Você tá com o vídeo ligado, então desliga o vídeo. Pô, sacanagem, eu tava bonitinho até agora. Bom, enfim, continue, vai. Aí eu fui mostrar o... Enfim. Tá. Então, assim, basicamente, então eu faço assim. Agora, o que eu tô achando é que isso aqui não parece muito, né, numa distribuição normal, mas pode ser por causa da forma que eu também selecionei lá, porque você pode dividir isso aqui melhor, entendeu? O outro tem 2 em 2 e este tem 5 em 5. Exatamente. Então, isso aqui depende da forma que você faz. Eu poderia pôr isso aqui, sou eu que escolho, entendeu? Eu poderia desmembrar isso aqui, ao invés de estar de 2 em 2, de 1 em 1, de meio em meio, ou de 4 em 4. Então, dependendo disso, ele acaba tendo uma forma um pouco diferente aqui, tá? Mas é só para ter uma noção. Agora, olha só, isso quer dizer, então, que só vai ter uma barrinha no zero se tiver um valor zero mesmo. É isso? Por isso que eu achava que era antes, mas conferindo os dados aqui, como o Bruno falou, realmente... Então, a barrinha do 2 é até 2, a barrinha do 4 é até 4, entre 2 e 4. É isso? Eu normalmente interpreto assim. Uhum. Eles também estão a ter um problema de como representam histogramas, porque normalmente histogramas tu não representas no 2, tu representas no intervalo. Uhum. Sim, um histograma representa intervalos, né? E eles aqui estão a representar no número, o que causa confusão se é para trás ou para frente. Uhum. Entendi, verdade. Mas olha só. Pode ser que lá na hora de selecionar, eu também estou aqui fazendo rápido, né, pelas coisas, talvez na hora de selecionar lá tivesse forma de marcar intervalo, entendeu? E como eu só montei, pode ser que não... Eu estou na dúvida, porque aqui no eixo X não está bin center. Tá. Se você tem o centro da pode faixa. ser entre 1 e 3. Pode ser entre 1 e 3. Pois é, eu estou achando que é isso, hein? Estou achando que é isso. Pode ser. Pode ser. Center. Eu quero entender para que o histograma. O que ele me fala. Peraí, tem um valor Se eu tenho que distribuições. cortar número. Mostra distribuições. A distribuição das suas amostras, Kate. Distribuição de Por frequências. Isso.
frequência é o número de vezes que acontece alguma coisa. Então, a cada barrinha dessas, o valor de Y é quantas vezes aquele número aconteceu. E o valor de X tá. é a faixa em que aqueles valores, é a faixa de valores que você está considerando a contagem, entendeu? A nossa dúvida aqui é se essas barras, qual que é o intervalo que essas barras estão pegando, entendeu? Mas deve ser o Bin Center, então deve ser entre 2.5 a 7.5 aqui. Deve ser isso mesmo. Mas depois vocês podem brincar aqui, tá, gente? Eu estou mostrando mais geral, que o meu tempo já está acabando. 5 minutos eu não vou conseguir mostrar nada. Mas tá bom. Deixa eu só seguir aqui meu roteiro. Então, vamos supor, então, que eu pegasse aqui os dados, que são os dados... esse aqui está no normal, tá. Então, vamos supor que eu quisesse analisar esses dados aqui, que são os dados normais. Aí, só mostrar para vocês, se eu quisesse fazer uma outra tabela aqui, exatamente igual a essa, uma coisa que você pode fazer é vir aqui com o botão direito e mandar duplicar. Ou você pode duplicar só essa folha aqui, só essa página, que está aqui com os dados, ou você pode duplicar tudo que está vinculado a ela. Por exemplo, os testes estatísticos que você já fez, ou algum gráfico que você já tenha montado. Isso é interessante quando você tem muitos dados para analisar e vai montar o mesmo tipo de gráfico para cada um, só que são gráficos diferentes. Porque aí evita você ter que ficar formatando tudo de novo, entendeu? Por exemplo, se você aumentou a letra, aumentou o espaçamento, ou trocou algum símbolo, ou trocou a cor, se você mandar duplicar a família, é mais fácil, porque como ele duplica o dado, como ele duplica tudo, inclusive os gráficos, quando você mudar os dados aqui, ele vai mudar lá no seu gráfico, entendeu? Isso facilita muito quando você tem vários dados. Então, por exemplo, você poderia mandar aqui duplicar a família. Aí ele vai te perguntar se você quer só isso ou duplicar tudo que está ligado a ele. Então, eu vou deixar aqui para duplicar tudo. Ó. Então, tá vendo? Ele duplicou aqui, mas ele duplica aqui embaixo também tudo que estava ligado. Tá? Por que eu faço isso? Porque, às vezes, ao invés de copiar e colar, você já vem aqui e só apaga. Aí, você já tem só os dados que você quer. Tá? Então, vamos supor que isso aqui são os dados normais. Eu quero fazer um teste T não pareado, porque eu já sei que meus dados não são pareados. Então, novamente, eu vou voltar aqui em análise, e aí ele já te mostra aqui, ó, teste T. O teste T, você vai ter que escolher aqui, tá? Finge que não tem larva, tá? Porque isso também é outra coisa. Se você tem mais de 2 grupos, o correto é você fazer o one way e a nova, porque ele vai ter mais poder estatístico do que o teste T. Inclusive, até nesse guia aí do Prisma, ele fala que não é legal, porque eu sei que às vezes a gente testa fazer isso, ficar fazendo vários testes T. Tipo, aí você faz um par, depois o outro, depois o outro. Ele fala que não é legal fazer isso, que o melhor é você fazer o one way mesmo. Ou o Crystal Wallace. Aí dependendo se é não paramétrico, né? Na verdade, isso aí, não é que você falou? Sim, esse é não paramétrico. Não paramétrico, né? Aí aqui no caso do paramétrico, é o teste T 2A2, tá? Então, ok. Beleza. Então, aqui ele já te pergunta, ó, é não pareado ou pareado? No meu caso, é não pareado, porque as amostras são diferentes. Aí você pode escolher aqui, então, usar o teste paramétrico, né? E aqui o não pareado, e eu estou assumindo que as populações têm o mesmo desvio padrão. Tá, isso aqui, eu deixo também tudo no padrão, porque, pelo que eu já li também, o mais correto é se você deixar esse daqui, two-sided, né? Acho que esse daqui é quando você tem mais conhecimento já da sua amostra, do que você... O two-sided normalmente dá para para a maioria das situações. O one-sided é quando tu tens que fazer uma pergunta muito específica de isto está a aumentar.
Tipo, isto está a diminuir. É quando você conhece a direcionalidade da comparação. O teste T, ele testa se as curvas, se as médias, né, elas são estatisticamente diferentes ou não. Se você tem sobreposição entre as curvas, entendeu? É isso. E aí, o que acontece é que quando você coloca o tio... Bom, continua aí, é isso. É isso que o Bruno falou. Não, pode falar isso daí. Eu só ia falar que aqui eu deixo tudo padrão. Mas é uma explicação de estatística. É que aí você está considerando se as duas curvas... Imagina você está sobrepondo duas curvas uma na outra, entendeu? E aí você considera uma significância de 5%, né? Quando você usa o two-sided, a chance de você cometer um erro vai ser 2,5, que está jogando dos dois lados. E isso aí é melhor você... Tem que mostrar uma figura para ficar mais claro, mas é exatamente isso que o Bruno falou. Se você sabe a direcionalidade da comparação, você pode usar o one-sided. Se você não sabe, você tem que usar o two-sided. É isso. Então, gente, deixa os experimentos que a gente faz... Oi. Não, para quase todos os experimentos que a gente faz é two-sided. É isso. Uhum. Então, eu deixo aqui no padrão. Ok. Tá. Então, aqui ele vai te dar o resultado do teste estatístico que eu acabei de fazer, né? De comparar. E aqui, uma coisa que é muito importante é o seguinte, porque quando você usa o teste T, como o Fernando acabou de falar, ele compara a média e, geralmente, esses testes, eles assumem que as suas amostras, né, o que você está comparando, eles têm o mesmo desvio, ou desvio padrão bem parecido. Então, esse teste aqui, ó, ele te mostra isso. Por isso que, junto com o resultado do seu teste T não pareado, aqui em cima, ó, onde ele te mostra o resultado do teste T e o nível de significância, ele também faz esse teste F aqui, comparando a variância. Então, é muito importante, quando a gente faz esse teste, não só olhar aqui, mas olhar aqui o resultado do teste F também. Porque aqui, realmente, ele está dizendo que ó, a diferença não é significativa. Então, realmente, o desvio padrão entre as suas amostras dentro de cada grupo é muito parecido. Então, é como se fosse seguro usar esse teste aqui. Então, particularmente, quando eu rodo o teste, eu não olho só o resultado aqui do teste T não pareado. Eu olho aqui embaixo também o que ele dá aqui nesse teste F. Tá? Então, eu acho que a gente passou do tempo, né? Eu não consigo mostrar coisas. Não, mas eu acho que você mostrou bastante coisa. Acho que deu uma introdução boa para quem está começando. Eu acho que o GraphPad vai ser uma coisa que vai ser 5 ou 6 sessões. Sim. Eu particularmente ainda poderia falar mais várias coisas. Então, assim, quando vocês tiverem interesse, tipo assim, não tem ninguém para dar seminário técnico hoje. Se vocês quiserem, eu posso ir colocando aqui e a Tainá vai com a parte de sobrevivência. Eu vou parar a gravação então, tá bom?